bandeirantes eram pessoas que, no início da colonização do Brasil, participavam das expedições desbravadoras pelo interior do país. Chamadas bandeiras, elas foram realizadas a partir do início do século XVII, por todo o século XVIII. Nessa época, eram organizados dois tipos de expedições. As entradas, que eram expedições oficiais e começaram a ser feitas antes do século XVI, e as bandeiras, que eram de iniciativa particular. Dom Francisco de Souza, governador-geral da capitania de São Vicente, foi quem organizou as primeiras bandeiras. Os bandeirantes saíam de São Paulo e tinham o rio Tietê como um de seus principais meios de acesso ao interior do continente. Chegavam a participar das bandeiras mais de 2.000 homens, entre brasileiros, descendentes de portugueses e caboclos, ou mamelucos, denominação dada aos mestiços de índio com branco. O comando, porém, era sempre de paulistas de origem portuguesa. Os bandeirantes entravam pelo sertão ainda inexplorado do Brasil para caçar e aprisionar índios, que eram vendidos como escravos para fazendeiros e também para ir em busca de riquezas minerais como ouro, prata e pedras preciosas. As bandeiras acabaram exercendo um papel importante na posse, expansão e consolidação do território brasileiro, pois, ao contrário do que ocorria nas estradas, seus expedicionários ultrapassavam as fronteiras que o Brasil tinha à época, definidas pelo Tratado de Tordesilhas, acordo firmado entre Portugal e Espanha, que dividia a posse das terras no Novo Mundo, então recém-descoberto. As bandeiras alcançaram a Bolívia e o Uruguai. Os bandeirantes tiveram importância também no povoamento do Brasil, por onde passavam, abriam trilhas e caminhos, às margens dos quais se formaram pequenos povoados, no interior de São Paulo, em Minas Gerais, em Mato Grosso e em Goiás. As expedições comandadas pelos bandeirantes contribuíram para desenvolver a economia da colônia e suas descobertas de metais e pedras preciosas possibilitaram o início do ciclo do ouro. Os bandeirantes mais conhecidos foram Fernão Dias Paz Leme e seu genro Manuel Borba Gato, Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva e Domingos Jorge Velho. Fernão Dias Leme desbravou os sertões dos atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 1640 ajudou a expulsar os holandeses que ameaçavam invadir o litoral de São Paulo. Em 1674, quando já estava com 66 anos, organizou, com o genro Manuel Borba Gato, uma bandeira para buscar esmeraldas na Serra de Sabarabuçu, em Minas Gerais. Morreu 7 anos depois, vitimado pela malária, acreditando que as turmalinas que havia encontrado eram as sonhadas esmeraldas. Antônio Raposo Tavares, o Velho, era um português que vivia em São Paulo, esteve ao lado de Manuel Preto, comandante da bandeira de 1638, que foi expulsar os jesuítas espanhóis estabelecidos na redução de Guaiará, no atual Paraná, e de Tapes, onde hoje é o Rio Grande do Sul. De 1639 a 1642, integrou as forças paulistas que lutaram contra as invasões holandesas na Bahia. Raposo Tavares foi o autor de um dos maiores feitos dos bandeirantes. Em 1648, embrenhou-se com seus homens pelo Paraguai e percorreu grande parte da região amazônica até chegar à foz do rio Amazonas, uma viagem de 10.000 quilômetros. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, penetrou em 1676 pela primeira vez no território que hoje pertence ao estado de Goiás, chegando até o rio Araguaia, para fazer os índios revelarem o local das minas de ouro de onde tiravam seus ornamentos. Bueno pôs fogo numa tigela cheia de aguardente e ameaçou incendiar todos os rios e fontes. Por isso ganhou o nome de Anhanguera, que em tupi significa diabo velho. As expedições comandadas pelos bandeirantes dizimaram diversos povos indígenas. Os índios que não se submetiam à escravidão eram mortos sem piedade. A mesma violência era utilizada na caça a escravos foragidos. Foi o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho que destruiu em 1695 o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, e levou à morte do seu líder Zumbi. Na caça e escravização de índios, os bandeirantes entraram em conflito direto com os jesuítas, destruindo as missões
jesuíticas espanholas que trabalhavam na catequização dos índios nas regiões onde hoje estão os estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Por volta de 1640 conseguiram expulsar os jesuítas de São Paulo, sendo que os padres dessa ordem é que haviam fundado a cidade. Jogada da partida.